Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre Byung-Chul Han, o filósofo asiático nascido na Coreia, mas que vive na Alemanha, escreve em alemão, filosofa em alemão, é um ensaísta sobre o mundo contemporâneo. Hoje eu quero falar sobre a expulsão do outro, sociedade, percepção e comunicação hoje, um livro publicado originalmente em alemão, em 2016, e traduzido aqui no Brasil pela editora Voz e publicado em 2022. Eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo intitulado Terror da Autenticidade. Vamos pensar um pouquinho então o que ele entende, por autenticidade, ou vamos problematizar um pouco esse tema da autenticidade. Então, vamos lá, alguns trechos do Byung para a gente entender isso. A compulsão por autenticidade compele o eu a produzir a si mesmo. Então, ele está dizendo, existe uma compulsão que naturalmente nos conduz a produzir a nós mesmos, certo? E ele diz, a autenticidade é, em última instância, a forma de produção neoliberal do si. Então ele está dizendo, olha, sociedade neoliberal exige, vamos dizer assim, de certo modo, que nós sejamos autênticos, que sejamos originais. Pensa que se todo mundo for autêntico, ninguém é autêntico. Quer dizer, se a autenticidade se tornar um valor universal, ninguém é autêntico. Quer dizer, você tem uma homogeneização pelo valor da autenticidade. O eu, como empreendedor de si, produz a si, performa a si mesmo e oferece a si mesmo como mercadoria. Então, aqui aparece um tema muito recorrente nos livros do Byung-Chul Han, que é o fato de que ele faz uma crítica às sociedades contemporâneas, que ele designa como sociedades neoliberais, em que o valor do individualismo é levado até as últimas consequências, de modo que os sujeitos já não precisam mais de forças externas, não é mais necessário o Estado, por exemplo, vigiando as instituições sociais, como escola, igreja, vigiando esse sujeito para ele fazer as coisas que devem ser feitas, mas o próprio sujeito vigia a si mesmo, o próprio sujeito está convencido de que ele deve fazer determinadas coisas e deve fazer isso compulsivamente. Ele está dizendo, o Byung-Chul Han, que a eficácia das sociedades neoliberais se dá pelo próprio fato de que as pessoas exploram a si mesmas. Quer dizer, versões anteriores do capitalismo, as pessoas eram exploradas. Hoje, as pessoas são empreendedoras e, ao empreenderem, elas mesmas exploram a si mesmas. E ele diz ainda, o imperativo da autenticidade produz uma compulsão narcísica. Quer dizer, como a autenticidade é um valor supremo das sociedades neoliberais, e isso é colocado como valor a ser conquistado pelas pessoas, as pessoas então começam a procurar essa autenticidade e entram numa compulsão, entram num ciclo de busca desesperada por autenticidade, e isso leva a um estado de admiração por si mesmas. As pessoas começam a olhar para si como a coisa mais linda, mais importante que existe no mundo. E ele explica ainda, o narcisismo não é idêntico ao saudável amor próprio, que não tem nada de patológico. O amor próprio não exclui o amor pelo outro. O narcisista, em contrapartida, é cego frente ao outro. É interessante isso, ele está distinguindo narcisismo de amor próprio, quer dizer, amar a si, gostar de si, admirar ou cultivar determinados valores não é sinônimo de narcisismo. A pessoa que ama a si, ela ama também o outro. Vamos lembrar que existe um imperativo no mundo ocidental que vem do cristianismo, que é ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então é interessante nessa ideia, nesse valor, que é um valor
na minha opinião, bastante interessante, né? Para você amar uma outra pessoa, é necessário que você ame a si mesmo, e também o contrário é verdadeiro, né? Amando o outro, você se credencia, se habilita a amar a si. Então, amor próprio é uma coisa saudável e importante. O narcisismo é uma corrupção do amor próprio. É quando a pessoa, ao olhar para si, ao voltar-se para si, ela ignora o outro, né? Ela desconhece o outro, ela sequer toma conhecimento da existência do outro, né? Se você quiser um exemplo de como isso acontece, observe um pouco como o trânsito funciona, né? O modo como determinadas pessoas dirigem nos leva à conclusão de que elas dirigem como se apenas elas existissem no trânsito, né? Como se não existissem tantos outros carros no trânsito, né? Isso é uma coisa complexa. Por exemplo, você, quando está ao volante num carro, você precisa prestar atenção nos outros carros e precisa prestar atenção também na exterioridade, né? Nos pedestres. Então, por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro diz que a obrigação do motorista dar preferência, né? Ele deve deixar o pedestre atravessar uma faixa de pedestre, ou seja, quando ele está diante de uma faixa de pedestre, ele deve parar e deixar que o pedestre passe. Depois que ele sair da faixa de pedestre, você cruza a faixa de pedestre, né? Bom, eu estou cansado, né? Eu tenho uma faixa de pedestre gigante aqui do lado de casa, e eu atravesso ela todos os dias. Eu tenho muita dificuldade de passar por essa faixa de pedestre, porque eu fico parado na frente dela e os carros não param. E eu dou um passo, dois na faixa de pedestre, os carros não param. Eu estou no meio da faixa de pedestre atravessando e os carros estão passando pela minha frente e por trás, né? E quando eles param, eu também fico com medo, porque é uma via de pista tripla. Então, se tem uma pessoa parada no meio, eu tenho medo que as pessoas das outras faixas passem por cima de mim, em cima da faixa de pedestre. Isso é só um exemplo de que as pessoas, os motoristas, não estão sacando, né? Que existe mais gente no mundo, além de outros carros, há também pedestres e há regras que precisam ser seguidas, não porque somos legalistas, mas porque se essas regras não funcionarem, ninguém vai viver bem. Então, precisamos ser amáveis com os outros, né? Uma forma de amabilidade é dar vez para o outro motorista, é dar vez para o pedestre, é ser gentil com as pessoas, é expressar afeto, amor, né? E parece que muitas pessoas não têm, nunca tiveram, não têm mais essa capacidade. Muito bem, depois na sequência ele vai falar do medo do conflito, né? Então ele vai dizer aqui, ó, o sujeito do desempenho atual conhece apenas dois estados: funcionar ou falhar. Nisso ele se assemelha a máquinas. Também máquinas não conhecem nenhum conflito. Ou elas funcionam sem impedimentos ou elas estão quebradas, né? Ele está usando a expressão sujeito do desempenho. Essa é uma expressão que aparece em outros livros do Byung-Chul Han, e que ele explica que o sujeito de desempenho é o sujeito do mundo contemporâneo, o sujeito das sociedades neoliberais. O que é o sujeito de desempenho? É o sujeito que não é explorado externamente, é o sujeito que explora a si mesmo, é o sujeito obcecado pelo desempenho. E esse desempenho não é cobrado por nenhuma instituição, por nenhuma força externa. Esse desempenho é cobrado pelo próprio sujeito. E ele está dizendo, olha, esse tipo de pensamento conduz as pessoas a experimentarem apenas dois estados. O sujeito de desempenho, ou ele funciona, no sentido de que ele está funcionando quando ele está caminhando em direção ao desempenho, ou seja, quando ele trabalha, quando ele faz o seu trabalho, quando ele faz o seu trabalho da melhor maneira, ou ele falha, no sentido de que ele adoece. Normalmente ele adoece inclusive em função do excesso de trabalho, né? Adoece principalmente do ponto de vista afetivo, né? Por isso as pessoas estão ansiosas, deprimidas, estão adoecendo nos seus afetos, ou estão tendo crises existenciais, né? E está dizendo, as pessoas então estão se assemelhando
a máquinas, né? O que faz uma máquina? Ou ela funciona ou ela não funciona, né? Se ela está bem, ela funciona. Se ela está quebrada, ela não funciona. E as pessoas estão assim, elas estão fugindo do conflito. Elas não têm conflito umas com as outras, né? E é interessante que isso é um valor sobretudo no nosso país, né? Nós tememos o conflito, nós tememos dizer para as pessoas que não gostamos disso, daquilo, tememos, né, o debate, por exemplo, político, a conversa, não a agressão, estou falando de agressão, né? Estou falando de debater ideias, de conversar, né? Eu sou professor universitário, o tempo todo estou lidando com alunos e é muito interessante, né? Meus alunos e alunas, por exemplo, de graduação, mas isso também acontece em especialização, mestrado, eles estão cada vez mais perdendo a capacidade de debater, de conversar. Eu não sei se simplesmente por medo do conflito ou simplesmente porque perderam a capacidade de exercer o senso crítico ou porque perderam a capacidade de discutir, de conversar, de expressar ideias, né? E isso é bastante preocupante, né? O tempo todo eu estou tentando instigar esses alunos a conversarem, a dialogarem, a se posicionarem, a falarem, e cada vez mais eles se silenciam, né? E aí ele vai terminar então falando de um vazio. Também o vício da selfie tem pouco a ver com o amor próprio, né? Tá falando do hábito que as pessoas têm nos dias de hoje de ficar tirando selfies, né? Tirando essas fotos de si mesmas, né? Lembra que a partir de um celular, um dispositivo móvel, a gente pode inverter a câmera e tirar foto da gente mesmo, né? E as pessoas fazem muito isso e ficam publicando fotos de si mesmas na internet, né? E ele está dizendo, olha, isso tem muito pouco a ver com o amor próprio. E ele vai continuar explicando por que ele diz isso. Ele não é, esse vício, né? Não é senão o andar vazio do eu narcisista isolado. Em vista do vazio interno, se visa em vão a se produzir a si mesma, né? Afirmações bastante interessantes e também polêmicas, né? Quer dizer, nós vivemos numa cultura do narcisismo, né? No sentido que ele está usando aqui é de que as pessoas estão olhando para si mesmas cada vez mais, né? E o hábito das selfies é um hábito de ficar cultivando a própria imagem, né? E ele está dizendo, olha, isso acontece em função de um vazio que essas pessoas experimentam. E já que há um vazio afetivo, cognitivo, intelectual, né? Há um vazio, uma falta de sentido, né? O que as pessoas fazem? Elas ficam performando a sua própria imagem, ficam cultivando a sua imagem no intuito de com isso produzirem a si mesmas, mas o que elas fazem com isso é apenas prolongar esse vazio que existia e que gerou a própria busca de um cultivo da própria imagem, né? Então, tema bastante interessante. Claro que existe uma compulsão por autenticidade na atualidade, mas ao mesmo tempo há um medo, né, da autenticidade, há um medo de ser diferente, há um medo de cultivar determinados valores, há um medo de olhar para dentro de si, há um medo de passar tempo sozinho consigo, há medo de ter que enfrentar os próprios fantasmas, né? E as pessoas então ficam fazendo barulho o tempo todo, ficam tentando se ocupar o tempo todo exatamente para não precisar parar e olhar para dentro de si. Bom, eu espero que tenha ajudado a vocês a compreenderem um pouco desse capítulo, desse livro, né, o penúltimo livro publicado no Brasil de Byung-Chul Han, esse importante filósofo teuto-coreano. Eu espero encontrar você num próximo vídeo. Um abraço e até lá!